Agora vamos ler aqui um documento muito importante que foi publicado no dia 15 de agosto de 2020, que é a festa da Assunção de Nossa Senhora, pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cujo prefeito é o cardeal Sará, aquele cardeal negro, africano, de alma limpidamente branca. O nome do documento é Voltemos com Alegria à Eucaristia. Esse documento vocês encontram no site da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina do Sacramento em várias línguas, mas não em português. Curiosamente, em português temos na Conferência Episcopal Portuguesa, mas não encontrei a tradução em português na CNBB. Que coisa estranha, não é? O número desse documento é protocolo número 432/20. Vou ler alguns trechos, tá? A pandemia devido ao vírus Covid-19 produziu mutações não só nas dinâmicas sociais, familiares, econômicas, formativas e laborais, mas também na vida da comunidade cristã, incluindo a dimensão litúrgica. Para impedir o contágio do vírus, tornou-se necessário um rígido distanciamento social, que teve repercussões sobre um aspecto fundamental da vida cristã, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão e as orações. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Citações dos Atos dos Apóstolos. A dimensão comunitária tem um significado teológico. Deus é relação de pessoas na Santíssima Trindade. Cria o homem na complementaridade relacional entre homem e mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Relaciona-se com o homem e a mulher e chama-os, por sua vez, à relação consigo. Como bem intuiu Santo Agostinho, o nosso coração está inquieto enquanto não encontra Deus e nele repousa. Confissões de Santo Agostinho, capítulo 1, versículo 1. O Senhor Jesus iniciou o seu ministério público chamando para junto de si um grupo de discípulos, para que partilhassem com ele a vida e o anúncio do reino. Desta pequena grei nasce a Igreja. Para descrever a vida eterna, a Escritura usa a imagem de uma cidade, a Jerusalém Celeste, Apocalipse 21. Uma cidade é uma comunidade de pessoas que partilham valores, realidades humanas e espirituais fundamentais, lugares, tempos e atividades organizadas e que concorrem para a consecução do bem comum. Enquanto os pagãos construíam templos dedicados às divindades, aos quais as pessoas não tinham acesso, os cristãos, assim que gozaram da liberdade de culto, logo edificaram lugares que fossem Domus Dei et Domus Ecclesiae, casa de Deus e casa da Igreja, onde os fiéis se pudessem reconhecer como comunidade de Deus, povo convocado para o culto e constituído em Assembleia Santa. Deus pode, portanto, proclamar: Eu sou o teu Deus, tu serás o meu povo. O Senhor mantém-se fiel à sua aliança, e Israel torna-se por isso mesmo morada de Deus, lugar santo da sua presença no mundo. Por isso, a casa de Deus supõe a presença da família dos filhos de Deus. Também hoje, na oração e dedicação de uma nova igreja, o bispo pede que ela seja o que por sua natureza deve ser. Agora uma citação do ritual de dedicação de uma nova igreja. Seja esta casa lugar para sempre santificado,
Aqui sejam destruídos os pecados dos homens pela torrente da graça divina, para que os vossos filhos, ó Pai, mortos para o pecado, sejam regenerados para a vida do alto. Aqui os vossos fiéis, reunidos em volta da mesa do altar, celebrem o memorial da Páscoa e sejam alimentados no banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui ressoe a jubilosa oblação do louvor, a voz dos homens unida aos cânticos dos anjos, e incessantemente suba para vós a oração pela salvação do mundo. Aqui encontrem os pobres a misericórdia, alcancem os oprimidos a verdadeira liberdade, e todos os homens se revistam da dignidade de filhos vossos, até chegarem exultantes de alegria a Jerusalém do alto, a cidade do céu. Terminou aqui a citação do ritual de dedicação de uma nova igreja, para dizer que a igreja é uma casa que reúne os fiéis em oração. Prossegue, então, a declaração da Congregação para a Disciplina dos Sacramentos e o Culto Divino, cujo prefeito era, já acabou de ter a sua como se diz, a sua demissão aceita pelo Papa Francisco, em razão da idade, mas até pouco tempo era, o cardeal Sará. A comunidade cristã nunca procurou o isolamento e jamais fez da igreja uma cidade de portas fechadas. Portas fechadas, coisa horrível, não é? Formados para o valor da vida comunitária e para a procura do bem comum, os cristãos sempre procuraram inserir-se na sociedade, embora conscientes de uma alteridade, estar no mundo sem lhe pertencer, nem a ele se reduzir. Como diz a chamada carta a Diogneto, os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Eles adotam os costumes das diversas nações, mas vivem moralmente diferente. Este tempo de privação, o tempo em que nós ficamos sem Eucaristia, digo nós, não porque eu tenha deixado de celebrar ou de comungar, mas porque eu sinto a dor que vocês sentiram. Dor essa que eu nunca mais quero ter, Deus me livre. Este tempo de privação pode dar-nos a graça de compreender o coração dos nossos mártires da Abitínia, inícios do século IV, os quais responderam aos seus juízes com serena determinação, mesmo perante uma condenação à morte certa. Sine Dominico non possumus. Sem o quê? Sem dominico não podemos. O que é dominico? O absoluto non possumus, não podemos, e a densidade de significado do substantivo neutro dominicum, o que é do Senhor, não se podem traduzir com uma só palavra, diz o cardeal Sará. Uma brevíssima expressão encerra uma grande riqueza de matizes e significados que hoje se oferecem à nossa meditação. Não podemos viver, ser cristãos, realizar em pleno, em cheio a nossa humanidade, os desejos de bem, de felicidade que o nosso coração acalenta, sem a palavra do Senhor, que na celebração ganha corpo e se torna a palavra viva, proclamada por Deus para quem hoje abre o coração à escuta. Não podemos viver como cristãos sem participar do sacrifício da cruz em que o Senhor Jesus se dá sem reservas para salvar com a morte, com a sua morte, o homem que estava morto por causa do pecado. O Redentor associa a si a humanidade e a reconduz ao Pai. No abraço do crucifixo encontra luz e conforto para todo o sofrimento humano. Não podemos viver sem o banquete da Eucaristia, mesa do Senhor, a qual somos convidados como filhos e irmãos para receber o próprio Cristo ressuscitado, presente em corpo, sangue, alma e divindade, como pão do céu,
que nos sustenta nas alegrias e nas canseiras da peregrinação terrena. Não podemos viver sem a comunidade cristã, a família do Senhor. Precisamos de encontrar os irmãos que partilham a filiação de Deus, a fraternidade de Cristo, a vocação e a procura da santidade, da salvação das suas almas, na rica diversidade de idades, histórias pessoais, carismas e vocações. Não podemos viver sem a casa do Senhor, que é a nossa casa, sem os lugares santos onde nascemos para a fé, onde descobrimos a presença providente do Senhor e descobrimos o seu abraço misericordioso que levanta quem caiu, onde consagramos a nossa vocação no segmento religioso ou no matrimônio, onde suplicamos e agradecemos, exultamos e choramos, onde confiamos ao Pai os nossos entes queridos que completaram a sua peregrinação terrena. Não podemos viver sem o dia do Senhor, sem o domingo, que dá luz e sentido ao suceder-se dos dias do trabalho e das responsabilidades familiares e sociais. Tudo isso quer dizer sine dominico non possumus. Não podemos viver sem o que é do Senhor. Por muito que os meios de comunicação desempenhem um estimoso serviço em prol dos doentes e de quanto estão impedidos de se deslocar à igreja, e prestaram um grande serviço na transmissão da Santa Missa no tempo em que não era possível celebrar comunitariamente, nenhuma transmissão se pode equiparar à participação pessoal ou a pode subsistir. Palavras do cardeal Sará, aprovadas pelo Papa Francisco. Aliás, estas transmissões por si sós correm o risco de nos afastarem do encontro pessoal e íntimo com Deus encarnado, que se entregou a nós não de modo virtual, mas realmente, dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este contato físico com o Senhor é vital, indispensável, insubstituível. Palavras do cardeal Sará, aprovadas pelo Papa Francisco. As normas litúrgicas são matéria sobre a qual as autoridades civis não podem legislar. Está vendo, senhor prefeito? Mas são da exclusiva competência das autoridades eclesiásticas. Nada de dizer que eu não posso dar comunhão na boca, senhor prefeito. Nada de dizer que eu não posso usar água benta. Cada macaco no seu galho. Reconheça-se aos fiéis o direito de receber o corpo de Cristo, direito, hein? E de adorar o Senhor presente na Eucaristia nos modos previstos, sem limitações que chegam mesmo a ir além do previsto pelas normas higiênicas emanadas pelas autoridades públicas ou pelos bispos. O que eu li foi apenas um pedaço do documento Voltemos com Alegria à Eucaristia, né? Da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, de 15 de agosto de 2020. Vocês podem fazer pesquisa e encontrar em português. O que eu estou lendo é a tradução dos bispos de Portugal, tá?